recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração e se guardarias ou não os seus mandamentos. Eu vou pedir para toda a igreja ler, para ficar bem gravado, fixado na mente dos amados irmãos. Vamos lá? 1, 2, 3. Muito bem. Está aqui, portanto, o texto base deste. Nós estaremos lendo outros versículos, outros textos da palavra de Deus, que certamente trará luz ao assunto que nós estaremos estudando e será bênção de Deus tanto para os irmãos que aqui estão. A igreja está muito bonita. Deus continue abençoando os irmãos e fazendo prosperar a sua obra. Isto mostra saúde da igreja e para a igreja, quando a igreja está envolvida no culto de ensino, na escola bíblica, no culto de doutrina, interessada em aprender a palavra do Senhor. Portanto, queridos irmãos, o termo quarentena vem do italiano quarentena, nasceu na Europa do século XIV. Esse termo nasceu na Europa no período do século XIV, quando o continente estava sendo atingido pela peste negra, ou como também ficou conhecida, a peste bubônica. Essa doença... Obrigado. Essa doença devastou a cidades e regiões inteiras, com uma alta taxa de letalidade, dizimando cerca de 1/3 da população da Europa. Foi algo muito grave naquele período. Diante deste cenário, foram adotadas medidas para conter a sua transmissão. Os navios que chegavam a Veneza, eles ficaram a princípio 30 dias ancorados, distante, antes de atracar ali nos portos. Eles ficavam ancorados ali, e depois de 30 dias era que os passageiros poderiam desembarcar para evitar que entrassem ali na cidade e trazendo esta doença. Depois de algum tempo, um século depois, esse tempo de 30 dias, que ficou conhecido como quarentena, passou para 37 dias e aí se arredonda para os 40. Com o passar do tempo, a expressão quarentena passou a ser usada para quando a pessoa precisa ficar em repouso ou cuidados, o que destaca a importância desse tempo para a contenção de doenças e males. Então, esse tempo que era dado, esses 40 dias, e depois ficou não apenas restrito a 40 dias, mas esse período em que a pessoa estava ali afastado, recluso, para que com isto pudesse conter as doenças e os males, e para também tratar do paciente sem maiores danos colaterais para os familiares, para a população aonde ele estava ali vivenciando ou aonde ele estava inserido. Já no contexto bíblico, veremos que o termo quarentena é muito abrangente e aplica-se a diversas experiências vivenciadas pelo povo de Deus. Cada uma delas nos trazem grandes lições espirituais, a exemplo da quarentena de anos que os hebreus passaram no deserto, objetivando, nas palavras do texto que nós lemos em Deuteronômio 8, verso 2, ensinar 4 grandes lições para o povo de Deus. Então, quando nós olhamos para aquela quarentena passada pelo povo hebreu
no período em que eles saíram do cativeiro egípcio, aonde passaram ali mais de 4 séculos, e agora o Senhor os tira de lá com mão forte e promete levá-los à terra prometida, a terra que emana leite e mel, uma terra onde eles seriam prósperos e abençoados pelo Senhor. Se os irmãos, agora não, mas depois, os irmãos poderão fazer a leitura de todo o capítulo 8 de Deuteronômio, e nós vamos ver aqui que o homem de Deus, o grande legislador da nação de Israel, legislador e libertador do povo hebreu, ele relembra o povo tudo o que Deus fez eles passar, e como Deus cuidou do seu povo naquele período em que eles estiveram lá no deserto. Isso quer dizer que Deus permite a adversidade, Deus permite a luta. Neste caso aqui, esta quarentena de anos que eles passaram, havia ali algumas lições que Deus queria ensinar para o seu povo, grandes ensinamentos, grandes lições para o povo de Deus. Olhando para o texto que nós lemos, irmãos podem olhar ali, está bem delineada a divisão aqui destas lições. Em primeiro lugar, o porquê desta quarentena vivenciada pelos hebreus. Primeiro, diz a palavra, para te humilhar. Primeira coisa, fala de humilhação. Em segundo lugar, diz a palavra aqui, para te provar. Fala que a quarentena também fala de provação. Em terceiro lugar, para saber o que estava no teu coração. Aleluia. E isto aqui fala de um período de transição, um período de mudança, em que Deus revela. E esse ponto aqui já vem alguns dias que eu tenho falado aqui aos irmãos, que ia trazer uma palavra, dentro desse contexto, as provações que o Senhor permite na vida do crente, para revelar o que está no coração. Porque, como disse o Senhor, muitos os louvam com os lábios, mas o coração está distante dele. Porém, o Deus que nós servimos, ele sabe, ouve, contempla o que sai dos nossos lábios, como também ele sabe o que está dentro do coração de cada um de nós. E há tempos de prova, repito, de quarentena na vida do crente, que ele permite para revelar o que de fato está no coração do crente. Aleluia. Em quartos aqui, amém? Traz experiência, a graça a favor, há milagres de Deus que só são manifestados em nós e em nosso favor em momentos de lutas e de adversidades. Glória a Deus. Tem um ditado popular que diz que Deus dá o cobertor de conformidade com o frio. Tem crente que ainda não experimentou grandes milagres de Deus porque teve uma vida abastada, não teve problemas, grandes situações adversas. Outros, o Senhor provou mais para um propósito maior que ele tem na vida. E aqueles que ainda não passaram, clama a misericórdia do Senhor, se segura com o Senhor, aleluia, porque a quem ele chama, ele também prova. Amém? Eu estava vendo aqui um texto, eu não vou aqui trazer uma mensagem textual para os irmãos, mas eu estava lendo aqui o capítulo 8, e nós encontramos aqui o Senhor dizendo, assim como o Pai, diz assim, confessa, pois no teu coração que, como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. É o versículo de número 5. Assim como um homem, um pai, uma mãe, quando quer educar o filho acerca de alguma coisa, se faz necessário colocá-lo de castigo para que ele aprenda aquela lição e não
recorra ou caia novamente naquele erro. Muitas vezes o Senhor faz isso também conosco para nos ensinar uma grande lição. Então, o primeiro ponto que nós vimos aqui, eu disse aos irmãos, nós dividimos aqui. Em primeiro lugar, nós vemos aqui os objetivos e as lições que nós podemos extrair desta quarentena vivenciada pelo povo hebreu. Pelo povo que até então não era chamado povo de Israel, mas o povo hebreu, que estava saindo, caminhando da terra da sua escravidão para a terra que emana leite e mel. A primeira fala de humilhação, a segunda, provação, a terceira, transição, e a quarta, experiência. Aleluia. E eu quero aqui lhe dizer, como servo do Senhor, pregador do Santo Evangelho, que em cada uma destas lições que nós vamos estudar, Deus trará bênçãos para a sua igreja. Milagres acontecerão no nosso meio, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Deus. Este versículo estava ecoando na minha mente, no meu coração durante todo este dia. O Senhor esteve falando comigo. Tem muitos milagres de Deus, aleluia, preparado para a igreja dele, para o povo dele. A partir do momento que você ouve a palavra e acredita nesta palavra, um milagre vem, um milagre aparece, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Portanto, queridos irmãos, baseados nestes 4 possíveis sentidos para a quarentena, para partir do exemplo do Êxodo, podemos ver outros fatos bíblicos relacionados ao número 40 que nos trazem lições espirituais. Em primeiro lugar, como eu disse aos irmãos, aqui nós vemos a quarentena de humilhação. Deus permite isto para nos ensinar algo. O primeiro sentido que o texto de Deuteronômio 8:2 nos dá para a quarentena é um tempo de humilhação, dizendo que Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar. Enfrentar uma humilhação é algo muito difícil, ninguém gosta de passar por uma situação de humilhação, quanto mais por 40 anos vivendo aquela situação, e tem um motivo e um porquê. Este é um teste de resistência de Deus na vida do crente para um novo tempo que está por vir. Aleluia, quem está atento aí já entendeu. Depois dos 40 anos de humilhação, aleluia, no deserto, veio a terra que emana leite e mel. Quem passou esta quarentena sem murmurar, entrou na terra prometida. Aleluia. Quem passou aquele período de humilhação, que coisa maravilhosa, pôde desfrutar das delícias que o Senhor reservou da terra prometida. Glória a Deus. Se posso liberar uma palavra de Deus para você agora, aproveita enquanto você está na prova para glorificar a Deus, porque há ainda algo grande de Deus te esperando no futuro. Você não vai morrer no deserto, a não ser que você se desvie, a não ser que você murmure, a não ser que você queira voltar para o Egito, mas é passando no deserto, passando a humilhação, sabendo, a terra prometida me aguarda, e eu vou vencer, e o Senhor vai te dar vitória. Aleluia. E o Senhor vai te dar vitória. Quem pode receber essa palavra em nome do Senhor? Aleluia. Veremos, portanto, 3 exemplos de humilhação relacionada à quarentena. O primeiro que nós podemos, eu quero aqui dizer para os irmãos podem abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 7 e o versículo 17. Gênesis 7, 17. Vejamos o que
Nos diz aqui a palavra do Senhor. 7:17. Quem encontrou, diga glória a Deus. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. As águas do dilúvio, aleluia, trouxe humilhação naqueles dias ali para o povo, para a população da terra que estava distante de Deus. Aqui nós vemos a quarentena de humilhação no dilúvio. Diz a palavra: durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Portanto, o dilúvio foi uma grande chuva de 40 dias e 40 noites. Gênesis capítulo 7, versículo 4 e o 12. Somente depois de 40 dias de chuva intensa que Noé abriu a janela da arca. Aqui nós vemos em Gênesis 8:6. Aquele foi um tempo de humilhação para a humanidade, tempo de passar por um total recomeço. Noé suportou toda a dificuldade daquele momento e venceu com a sua família. Durante esse tempo, a vida de Noé e sua família, aleluia, viram a humanidade ser humilhada e temeram a Deus. Aleluia. Veja só o que nos diz aqui a palavra. Os irmãos podem abrir suas Bíblias também na primeira epístola de Pedro, capítulo 3 e o versículo 20. Eu vou lendo aqui para adiantar. Diz: os quais noutro tempo foram rebeldes. Aquela geração, aquele povo, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Irmãos, eu não gosto muito de usar a palavra apaixonado não, mas eu amo a palavra de Deus. Como nestes textos inspirados por Deus aos apóstolos, nós vemos detalhes aqui extraordinários. Veja aqui o que a palavra do Senhor nos diz: os quais noutro tempo foram rebeldes, quando na longanimidade de Deus, já entendeu aí? Esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Ninguém daquela geração poderia de maneira alguma se justificar diante de Deus, ou até mesmo culpar Deus de não ser bondoso, de não ser longânimo para com ele, porque Deus fala com Noé quando ele tinha 500 anos, e o dilúvio aconteceu quando ele tinha 600 anos. Então veja quanto tempo se passou do que Deus falou, prometeu, até a execução do juízo. O tempo que se passou preparando aquela arca. Como diz a palavra, Noé era pregoeiro, pregador da justiça, pregava que a justiça de Deus, o dia de juízo de Deus estava se aproximando, e Deus sendo longânimo, aleluia, esperando com paciência, querendo socorrer aquele povo. Foi feita uma grande arca, aleluia, com 3 andares, que ali daria para entrar muitas pessoas, mas ninguém deu ouvido à mensagem pregada por Noé, a não ser a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Somente eles acreditaram, e os animais que o próprio Deus enviou
entrou e foram colocados ali naquela arca para preservação da espécie, e todos aqueles que durante o tempo de pregação de Noé zombavam, criticavam, não creram, não acreditaram, tiveram que sofrer o juízo da parte de Deus. Eis aqui o peso da palavra do Senhor para os que estão presentes aqui, para os que nos ouvem em volta do templo, para aqueles que nos assistem aqui na internet. Não perca o tempo da oportunidade de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Há tempo de oportunidade de Deus, e eu quero dizer, debaixo da graça do Senhor, que nós estamos vivenciando em Paulista, nós estamos vivenciando no sertão, na Paraíba, no Brasil e em todo o mundo, um tempo de oportunidade do Senhor. Quem sobreviveu ao coronavírus até o presente momento, levante as mãos para os céus, seja grato ao Senhor, porque Ele tem sido longânimo. Lama, sorenicanturianda, lama. Aleluia. Aleluia. Ele tem sido longânimo. Chegará o dia do juízo, chegará o dia que a mão de Deus pesará, mas enquanto ainda se diz hoje, enquanto nós estamos aqui, enquanto os irmãos podem me ouvir, os amigos podem me ouvir, aproveita o tempo da oportunidade, da longanimidade de Deus. Não faça como aquele povo dos dias de Noé, porque o Deus que exalta é o mesmo que humilha. E aqueles que zombavam de Noé, da mensagem que ele pregava, da loucura de construir um barco daquele tamanho, que mensagem é esta? Que uma grande chuva vai vir, e que 40 dias eles não sabiam, quem sabe por certo quanto tempo haveria de chover, mas eles sabiam que o dilúvio ia se abater. E não foi só a chuva, Deus abriu as comportas dos abismos, as fontes se romperam, era água que descia do alto, águas que vinham daquelas fontes e abismos que se romperam, e as águas se elevaram até cobrir o mais alto monte que existe na face da terra. Mas para aqueles que temeram ao Senhor e creram na sua palavra, houve salvação. Mas para os rebeldes, Deus os humilhou e os levou à morte, ao abismo e à perdição, porque não deram ouvido à voz de Deus. Enquanto muitos glorificam a Deus por estarem vivos, aleluia, está sobrevivendo, escapamos, estamos aqui, muitos sucumbiram zombando do Senhor. Muitos sucumbiram. Então nós vemos que naquela geração, Deus humilhou uma geração inteira, com exceção de 8 pessoas, para mostrar que não há limites para o seu poder. Ele é longânimo. Deus é longânimo. E tem muita gente que zomba de Deus, aproveita a longanimidade de Deus para continuar no erro e no pecado, e pensa que está tudo bem. Não percebe que o dia do juízo se aproxima. Há muitos que se exaltam, há muitos que querem humilhar a igreja, o evangelho, e não sabem que o dia do juízo para eles e da humilhação deles se aproxima. Mas para o servo de Deus, que entrou na arca, que está dentro da arca, que ouviu a voz, que ouviu a palavra, as águas estão se agitando aí, aleluia, 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 aleluia. Os sinais estão por todos os lados, oh Deus. A terra geme, treme, sacode. Maremotos, terremotos, tsunamis estão acontecendo por toda a face aí. E o Senhor está segurando a força da natureza para preservar os fiéis
na face da terra, mas chegará o dia de Deus exaltar a sua igreja e humilhar os soberbos. Quem pode entender o que o Senhor está dizendo aqui através desta palavra? A quarentena da humilhação no período de Noé ou pelo dilúvio. Em segundo lugar, a quarentena de humilhação através do gigante Golias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 16. Os irmãos podem ir lendo, notando em sua Bíblia. Diz a palavra: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. O grande filisteu, o grande Golias, que se orgulhava da sua força, do seu tamanho, 6 côvados e 2 palmos. Era um indivíduo alto, né? Grande, e ele humilhava o povo. Quando o gigante Golias afrontou o povo de Israel, o fez pelo período de 40 dias, sempre insultando a fé e o Deus de Israel. Esse tempo teve um significado muito forte para o povo, que tinha caminhado 40 anos no deserto, o que parecia ser uma forma de afrontá-lo, dizendo que tinha lutado em vão. Mas o pequeno Davi foi levantado por Deus para derrotar o gigante em nome do Senhor. Aleluia. Abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17. Glória a Deus. Quem achou, por gentileza, pode ler do versículo 45 ao 50. 1 Samuel 17, versículos do 45 a 50. Quem pode glorificar o Senhor por isso? Você está passando alguma situação de humilhação? Confia no Senhor. Aleluia. Os gigantes existem, cada um que sabe o nome do gigante que você está enfrentando. Os gigantes existem, mas o nosso Deus é o Senhor da guerra. O gigante foi a Davi, ao povo de Israel, e humilhava, irmãos, 40 dias, não é brincadeira. Uma nação ali acuada, um povo com medo, um exército temeroso, e o gigante chegava e afrontava. Não tem homem em Israel que possa me enfrentar. E ele ali se colocava e humilhava aquele povo. Até que um dia, o que eu acho extraordinário nas coisas de Deus, é que Deus usa as coisas improváveis, as coisas que não são, aquilo que alguém não dá nada por ele, aleluia, para que a glória seja do Senhor e não do homem, aleluia. O gigante vinha com o seu tamanho, com o seu conhecimento, com a sua experiência de guerra, com as suas armas, e Davi chega lá humilde, a nação toda subjugada, o povo humilhado, um exército temendo, temeroso, e um pequeno adolescente chega lá diante daquele gigante e diz: olha, tu vens a mim, com espada, com escudo, com lança,
lança, são as armas que os homens têm, mas ele diz: mas eu vou a ti, em nome do Senhor. Aleluia. A arma do crente não são as armas que o mundo usa. Quem está entendendo aí o negócio? A humilhação vem, mas não quer dizer que você vai usar a mesma arma contra ele. Aleluia. Que nos diz a palavra, disse o apóstolo Paulo, que o Senhor Jesus também foi humilhado, vilipendiado, e quando ele era ultrajado, não revidava com o traje, mas entregava aquele que pode vingar a nossa causa, aquele que pode resolver a nossa situação. Escuta o que o Senhor está dizendo aqui: você não vai ter que pelejar com armas carnais, não. Suporta a humilhação, suporta a aflição, suporta a adversidade, e chegará o dia em que o Senhor vencerá o inimigo gigante e o porá por terra para a glória do seu santo nome. Aleluia, aleluia. Aqui estamos vendo a quarentena de humilhação. Quarentena de humilhação no dilúvio. A segunda quarentena de humilhação através do gigante Golias. Aleluia. Em terceiro lugar, quarentena de humilhação na vida do apóstolo Paulo. Veja aí o que diz a palavra, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Veja quanta humilhação este servo de Deus passou. Quanta humilhação. Ele diz aqui 5 vezes. 5 vezes. Recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. O apóstolo Paulo testemunha que passou pela humilhação pública por 5 vezes, sendo condenado a ser açoitado. Naquele tempo era comum usar chicotes que feriam gravemente, e então era posto um limite de 40 chibatadas. Está vendo o número 40 aí? Quem está percebendo aí? 40. Alguém leia, por favor, Deuteronômio capítulo 25 e o versículo de número 3. Muito bem. Então, quando alguém praticava algum delito, alguma coisa que era passivo de repreensão, de castigo e de açoite, deveria se dar o limite de 40 açoites, para que aquela pessoa não viesse a ficar envelhecido, debilitado, quem sabe até morto, até morrer ou ficar com alguma deficiência em decorrência desse castigo. Então o limite era 40. Porém o apóstolo diz aqui que ele não levou apenas uma quarentena de açoites, mas 5. E para que eles não aplicassem a pena máxima, que era 40, eles davam 39, que era 40 menos 1. Então não foi a pena máxima, ainda podia levar mais 39, né? E ainda podia mais 39. Que coisa terrível, né? Por isso Paulo disse que recebeu a mesma pena 5 vezes, faltando apenas uma chicotada para o máximo. Não deixavam chegar ao limite para que pudessem repetir a mesma penalidade. E aí, com esta situação que o apóstolo viveu,
E aqui vem uma palavra doutrinária, mais uma, vou usar a expressão aqui, o peso da palavra do Senhor, como diziam os profetas de Deus, que nós estamos vivendo em uma geração de crentes mimados. Quem me ouviu, diga misericórdia. Que só lembra do apóstolo Paulo quando ele disse: posso até mesmo levar 5 quarentenas de açoite menos um. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, até mesmo ser humilhado por amor do Evangelho. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, até mesmo passar por momentos de escassez. E aí nós vivemos em uma geração que eu já ouvi muita gente dizer em púlpito de igreja: Deus não humilha ninguém. Quem já ouviu? E agora? E agora? O que é que os irmãos dizem? A Bíblia diz que Ele exalta aqueles que se humilham e humilha aquele que se exalta. O texto que nós estamos lendo aqui, o Senhor diz que Ele humilhou o seu povo lá, para ensinar, aleluia, algo para aquele povo. Então, depois de sofrer 5 quarentenas de açoites menos um, o apóstolo aprendeu. Olha o que foi que ele aprendeu. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Estas 5 quarentenas de açoites que Paulo sofreu foram motivo de grande humilhação para ele, mas ele sabia que Deus o exaltaria. Aleluia. Deus pode permitir aquela humilhação. Como ele mesmo disse que havia nele uma enfermidade, não é um espírito, um enviado de Satanás, que era como um espinho na carne dele, diz o apóstolo, para que ele não se ensoberbecesse pela grandeza das visões, das revelações que Deus havia lhe dado. Se quiser dizer misericórdia, a hora é esta. A hora é essa de pedir misericórdia. Porque quem mais pensa que tem dons, talentos, porque é pregador, porque é cantor, porque é isto, porque tem este cargo, aquela função, ou o outro, tenha cuidado, porque Deus ainda sabe tratar com crente, para que a glória não seja do indivíduo, mas a glória seja daquele que o chamou e o vocacionou para a sua obra. Aleluia. Aleluia, é importante o crente saber disso, viu, irmão? Se humilhe, porque Deus exalta, mas ai daqueles que se exaltam. Ai. A quarentena é um tempo de se humilhar diante do Senhor. Abra sua Bíblia, já estou caminhando para a conclusão. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos do 6 ao 10. Vejamos que o Senhor, Ele permite a humilhação na vida do crente, mas existe, aleluia, lições que nós aprendemos nestes períodos de humilhação, que podemos glorificar a Deus, certo que chegará o dia em que o Senhor exaltará o seu povo. Glória a Deus. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos do 6 ao 10, quem encontrou? Diz a palavra: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quem está acompanhando aí? Dá para glorificar a Deus? Você se humilha, mas chega o tempo que Deus exalta, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
A luta é grande, mas o Senhor está cuidando de você. Os levantes são grandes, mas o cuidado do Senhor está sobre a tua vida, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, oh meu Deus, sede sóbrios. Quem pode ouvir a voz do Espírito Santo? Sede sóbrios. Não vos embriagueis com vinho aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tem muita gente se embriagando com este mundo. Tem muita gente embriagado com as fantasias mundanas. Tem muita gente embriagado com aquilo que é temporal, que é passageiro, que é efêmero. Mas a Bíblia diz: sede sóbrios. Aleluia. O Senhor está dizendo: não perca a sua razão, não perca o seu sentido, não perca o seu entendimento. O mundo está entenebrecido, embriagado, o mundo está cambaleando, mas o crente está sóbrio, está entendendo: logo logo o rei vai voltar, logo logo as portas celestiais se abrirão, logo logo a humilhação passará. Seja sóbrio, diz a palavra. Sede sóbrios, vigiai, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Meu Deus, queridos irmãos, Deus quer proteger o seu povo. Deus quer proteger a sua igreja. Enquanto você estiver humilhado, como diz aqui, humilhai-vos, pois, debaixo da potente, aleluia, memoriza aí que é potente mão de Deus. A mão dele é potente. Enquanto você estiver se humilhando debaixo da potente mão de Deus, o diabo não lhe toca. Mas a partir do momento que você se afasta, abandona, deixa de seguir e amar ao Senhor, você abre uma brecha para o diabo atacar. Fecha as brechas. Deus quer proteger você. Não vire as costas para Ele. Aleluia, aleluia. E a palavra do Senhor diz que o diabo vive buscando, procurando alguém para tragar. Qualquer um. Basta-se crescer, ensoberbecer. Basta achar que não precisa de Deus, que é forte o suficiente, confiar no seu braço. Foi por isso que Deus provou o povo, humilhou o povo. Nós vemos aqui no capítulo 8 de Deuteronômio o Senhor dizendo: olha, eu vou fazer isto com você, para depois vocês não acharem e dizer: foi o nosso braço forte quem nos livrou. Aleluia. O Senhor está dizendo: olha, a tua conquista, a tua vitória, o teu milagre, a tua bênção, a tua exaltação, não foi consequência dos teus braços, não é mérito teu, foi o Senhor quem fez isto. E a Bíblia manda resistir, o diabo fica querendo tragar, ao qual resistir firme na fé. Por que eu preciso me humilhar debaixo da onipotente mão de Deus e resistir o diabo? Tem um porquê. Por quê? Olha aqui o que é ser sóbrio. E eu vou bater de novo naquele mesmo ponto, na mesma tecla que eu sempre falo para os irmãos. Falando contra alguém que diz: eu não sei porque eu estou aqui, não sei porque vou falar, não sei. Quem diz a palavra? Sabendo. Está aí na palavra aí? Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo.
E o Deus de toda graça, olha a vitória aqui. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, conforme, aleluia, fortifique e estabeleça. Depois de padecer um pouco, e eu não tenho dúvida que isso aqui é a palavra de Deus, é uma grande profecia para quem crê. Se você está esperando o milagre de Deus, se segura aqui, se agarra nesta palavra. Você está padecendo, a Bíblia está dizendo, depois de você padecer um pouco, padeceu, aleluia, está passando por alguma situação assim, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoe. Ele está dizendo, olha, este padecimento, esta humilhação é para te aperfeiçoar. Mas não é só isto, é para te confirmar também. Não é você quem vai confirmar, alguém dizer você não tem chamada, não era para você estar aqui, ou não era para você estar ali, não é digna de estar no seio da igreja, no meio da igreja, e a palavra está dizendo, é Deus quem vai confirmar você aqui. É o diabo usando alguém para dizer, não dou tantos dias para ele sair, desistir e acabar com esse ânimo todo. E a palavra está dizendo, depois de você padecer um pouco, Deus vai confirmar você. O diabo vai ter que engolir as mensagens diabólicas que ele enviou, porque quem vai confirmar você é Deus. Aleluia! E Ele não só confirma, mas Ele também fortifica. Passou pela prova, passou pela humilhação, Ele te fortalece. Venci mais uma. Ele te dá força, aleluia. Depois de passar por esta humilhação, alguém pensa, agora ele vai ficar lá, derrotado, humilhado, com a cara no chão. E Jeová estabelece, coloca em pé e fortifica. Depois de fortificar, a Bíblia diz que ele estabelece. Quer dizer que você não vai ficar aquela coisa flutuante, sem piso, sem chão, sem estabilidade. O Senhor promete, nos teus dias darei estabilidade. Ele promete dar estabilidade. E eu vou repetir aqui porque essa palavra está queimando aqui no meu coração. O Senhor está dizendo, o inimigo já tentou cirandar com a tua vida, jogar para lá, jogar para cá. Tem hora que dá vontade de ficar em casa, não vou mais para a igreja. Mas o Senhor está dizendo, foi eu quem te chamei. Sou eu quem tenho te dado forças. Sou eu quem tenho firmado teus pés. E você não vai ficar agitado, jogado de um lado para o outro. Te darei estabilidade. Se você crê, levante as suas mãos. Senhor, enche agora esta vida de estabilidade. Venha, soure me canturianda lava. Pedro era jogado para lá, para cá, saía na frente, era repreendido, negou uma, duas, três vezes, negou o Senhor chama, repreende e pergunta, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Ele disse, Senhor, tu sabes. Há uma graça de Deus descendo aqui no recinto, queridos irmãos.
O Senhor sabe quantas vezes você tem caído. O Senhor sabe quantas vezes você tem falhado. Deus sabe quantas vezes você tem tentado fazer a coisa certa e tem dado errado. Deus sabe quantas vezes você tem chorado, lamentado e vivido esta montanha russa de sentimento. Tem hora que está a 1000, tem hora que está abaixo de 0, mas há uma palavra profética de Deus aqui: haverá estabilidade. Oh, aleluia. Recebe de Deus aí. Recebe a graça de Deus aí. Recebe a graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos terminar. Tiago capítulo 4, versículos do 6 ao 10. Debia sobre canturimaia suribicaia. Lamaia suribicanturianda lama suribicantarabia. Debicaia suribicantarabia. É o Senhor quem te toma pela mão. Ninguém vai te arrebatar das mãos dele. Você é dele, você é dele. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. O Senhor não desiste de você. Suporta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Ande mais um pouquinho, vá mais um pouco à frente. Chegará o dia da estabilidade na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Tiago capítulo 4, versículos do 6 ao 10. Antes, ele dá maior graça. Ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quem pode se colocar de pé, glorificando, exaltando ao nome do Senhor? Aleluia, aleluia, aleluia. Tem graça aqui, viu, irmãos? Tem graça de Deus aqui. Tem bênção, tem milagre, tem resposta de Deus aqui neste lugar. Cada vez que a minha fé, quando a minha fé é provada, Deus me dá uma chance. Deus nos dá uma chance de crescer um pouco mais. E vales, deserto, louva o Senhor, adorando a Ele, recebendo dele graça para suportar o período de humilhação. O que a Bíblia fala de quarentena? Que na quarentena existe um período de humilhação, mas também a palavra nos diz que o Senhor exaltará. Aleluia. Deus vai me fazer andar por sobre as águas.
fé, pela fé. Meu Deus. Presbítero Sivanildo, se prepara aqui para orar. Pega o microfone ali para orar. Aleluia, invocando a bênção do Senhor. A igreja canta. Lutar e vencer, plantar e colher, a cada dia vou viver. Oh glória, minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Meu Deus, tu és digno de glória.